Bom dia, eu novamente aqui hoje nessa manhã de terça-feira para falarmos da palavra que é maravilhosa, que faz nós crescermos. Nós vamos falar hoje em Lucas capítulo 15, do versículo 11 em diante, que diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Em poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. Esse filho já fez uma coisa muito errada, né? Ele pediu a sua parte da herança em vida, o qual, assim, né, eu acredito que esse pai ficou profundamente sentido, porque a herança, né, pelo que nós conhecemos, é feito depois da morte, mas não, ali pareceu que aquele filho não dava conta de esperar. E ele queria coisas novas, e ele foi atrás de coisas novas, atrás de coisas que o mundo oferece, mas que são coisas que não fica para frente, são coisas que vencem. No mundo, as coisas vencem. Aí diz aqui o restante: E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Enquanto ele tinha dinheiro, enquanto ele tinha, jeito de gastar com os amigos, ele estava bem. Mas chegou um tempo que o dinheiro acaba. Porque se você, não guarda aquilo que você tem, futuramente você vai passar por necessidade. E foi o que aconteceu. E chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Ali ele chegou e falou assim: nossa, eu estou com vergonha, eu vou pedir um serviço, eu vou conseguir trabalhar, e eu não vou precisar voltar para casa. Ele ainda resistiu, que ele não precisava de voltar para casa. E ali ele foi apacentar aqueles porcos, foi tratar daqueles porcos. E os judeus, para ele, os porcos são imundos. Eu acredito que o judeu nem cria porco, mas ele estava numa cidade distante, aonde ali as pessoas criavam porcos, e ele foi fazer o quê? Ele não tinha dinheiro, ele não tinha escolha, então ele foi procurar os porcos, tratar dos porcos, porque foi o único emprego que ele arrumou. E quando ele estava fazendo isso, olha o que aconteceu aqui no capítulo 16. Ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Você quer trabalhar, você vai trabalhar, tudo bem, eu vou te dar um emprego. Mas primeiro você vai apresentar o serviço, para depois eu te pagar alguma coisa. Não observaram que ele ali estava sentindo fome, ele estava sentindo sede. E tornando em si, e ele voltou a si. Ele não culpou: meu irmão tá vendo que eu tô passando fome aqui, podia vir aqui. Meu pai deve estar sabendo das notícias que eu estou passando fome, ele devia vir aqui, certo? Aí ele não culpou ninguém. Ele caiu em si. Ele voltou para si e pensou e disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Ele pensou: Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Ele falou: eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou falar para o meu pai que eu pequei contra ti.
e contra o céu, que o Senhor tenha misericórdia de mim. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu vou dizer para o meu pai: fazei-me como uns dos teus jornaleiros, fazei-me como um dos seus funcionários, como um dos seus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai. Ele nem olhou para trás, nem pediu conta. Ele falou: eu vou para a casa do meu pai. Quando a gente arrepende e volta, certo? Sem culpar ninguém, Deus faz isso aqui, ó. E quando ainda estava de longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. O nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é o nosso Pai. E aquele que arrepende e larga o erro para lá e volta para a casa do Senhor, sabe? E se aconchega na casa do Senhor, o Senhor o recebe, porque o Senhor, Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele quer salvar o pecador, Ele quer libertar o pecador do seu pecado. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa o melhor vestido, vesti-lo e põe-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Ele chegou ali muito feio, muito sujo, certo? E o pai já, sabe, recebeu ele naquela alegria. Assim é o nosso Deus. O nosso Deus, quando for nos recebermos daquilo que a gente errou, daquilo que a gente pediu perdão, sabe, Ele não vai culpar nós. Ele vai colocar nós com o melhor vestimenta. Ele vai colocar nós com um anel preciosíssimo. Ele vai nos festejarmos e vai ter alegria e vai ter abundância. O que ele falou aqui, o pai? Trazei um bezerro cevado, matai-o e comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Oh, como o Senhor nos ama. Como o Senhor deseja o nosso bem. Nós temos que compreender disso e deixar o pecado de lado e servir ao Senhor. E o seu filho mais velho estava no campo, quando veio e chegou perto da casa e ouviu a músicas e danças. Oh, esse irmão não se alegrou porque ele não compreendeu. Muitos assim são na igreja, sabe? Tem irmãozinhos nossos que desviam, deixa pra lá, porque houve algum impedimento, houve alguma tristeza. Mas pode acontecer que eles arrependam e voltem. Mas muitos que estão dentro da igreja, que estão ali perante o Senhor, tendo tudo de bom que o Senhor pode dar, quando o irmãozinho arrepende e volta, não recebe ele bem. Muitos não têm o entendimento para receber aquele irmão bem. E olha só o que aconteceu. E chamando um dos servos, perguntou o que lhe era aquilo. E o servo lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Olha como o Senhor alegra de nos recebermos e poder curar as nossas feridas e poder nos abençoarmos. E mais diz aqui: mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo, disse-lhe ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca lhe transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegar-me com os meus amigos. Esse filho questionou, é onde a gente questiona com o Senhor. Tanto tempo na igreja, estou precisando dessa bênção e não recebo. Quando o Senhor, sabe,
chegou esse irmãozinho que ficou fora, foi para o mundo, bebeu, dançou, aprontou, prostituiu, adulterou, fez lá sabe o quê? O Senhor faz uma grande festa. E o Senhor diz aqui para ele: vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com meretrizes, mataste no bezerro cevado? Olha que só tanto que Deus é maravilhoso, o que ele diz aqui para nós. E ele disse: filho, tu sempre está comigo e todas as minhas coisas são tuas. Nós que estamos ali na igreja, nós que estamos ali firme com o Senhor não vai tirar o nosso quinhão para dar para o perdido, não. O nosso quinhão está guardado. O nosso quinhão é nosso e ninguém toma. A gente não precisa ficar preocupado com o irmãozinho que saiu e que precisa voltar. A gente tem que unir, sabe? Orar e recebê-lo com amor. Mas era justo alegrarmos e nos folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou. Aquele irmãozinho, irmãos, que se perde, quando ele volta, ele recebe vida novamente. Porque quando você vai para o mundo, você morre, você perde as bênçãos, tudo é atrapalhado na sua vida. Você tem tristeza, alegria é momentânea. Agora com Jesus não, com Jesus alegria eterna. Que nós podemos ter consciência disso e segurarmos na mão de quem está precisando da nossa ajuda, para Deus ter misericórdia também. Amém?